Pais admiráveis educam pelo exemplo. Livro de Chris Polly, capítulo 5, parte B. A atenção à escolha das palavras. No processo cotidiano de transmissão de amabilidade para seus filhos, com o objetivo de servir de exemplo para que se tornem pessoas amáveis, é extremamente importante prestar atenção à escolha das palavras. A sabedoria bíblica ressalta o peso de tomar cuidado com o que se diz. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tiago 3, 2 e 3. Se um pai deseja que seu filho cresça como uma pessoa amável, terá de ensinar a ele a importância de falar sempre a verdade, com amor, lembrando que nem sempre a sinceridade agrada. Assim, não é só uma questão de o que falar, mas também de como fazê-lo. Como escreveu Paulo, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Assim, um grande desafio do casal que deseja educar o seu filho de forma amável é saber equilibrar firmeza e ternura para que sua palavra seja temperada com sal. Algumas situações bem típicas servem de exemplo para essa necessidade, como quando a criança começa a saltar perigosamente em cima do sofá da sala ou de algum outro móvel. É quase que um reflexo para os pais nessas horas pedir ou mesmo mandar: pare de pular do sofá, senão você vai cair. Naturalmente, essa determinação tem a melhor das intenções, que é preservar a integridade física dela e evitar que se machuque. Só que isso desagrada o filho, que está morrendo de vontade de brincar naquele lugar macio e mostrar suas acrobacias novas. O escritor aos Hebreus compartilhou essa realidade com muita precisão. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Infelizmente, muitas crianças não percebem a sabedoria dessa verdade, se recusam a acatar a orientação dos pais e só aprendem da pior maneira. No caso, se machucando. Se o filho ignora os apelos e a instrução paterna e cai do sofá, é preciso primeiro confortá-lo, cuidar dele, enxugar-lhe as lágrimas, para em seguida explicar: filho, nós não falamos isso porque queremos o seu mal ou porque somos chatos ou estraga prazeres. Falamos porque sabemos que é perigoso. O ideal, claro, é que ele compreenda essa explicação sem que seja necessário se machucar primeiro. Mas, embora seja indesejável, muitas vezes a criança só vai entender a amabilidade presente na repressão dos pais depois que colheu os frutos amargos da sua desobediência. Os pais devem ter muito cuidado com o que falam, pois seus filhos absorvem tudo e capitalizam para usar em outras situações. Portanto, todo cuidado com o que se diz a eles na infância é importante, porque é nesse período que a criança pode pensar por associação. Meu pai fica chamando a minha atenção a toda hora, logo eu sou uma pessoa desobediente. Quando tinha pouco mais de 2 anos, meu filho Esteban escorregou e caiu dentro de uma piscina. Corri, saltei na água o mais rápido que pude, porém não a ponto de impedir que ele batesse a cabeça. Não chegou a desmaiar, mas estava bem tonto. Nós o levamos para o hospital e, após examiná-lo, o médico constatou que não teve nenhuma sequela. Sempre atento às nossas conversas, Esteban tendia sempre a se justificar desde pequeno. Na ocasião chegou para mim e disse: não fica brava comigo, mãe. Eu bati a minha cabeça. Esse episódio foi marcante no sentido de chamar minha atenção e de meu marido para termos muito cuidado com o que dizemos. Filhos agressivos ou manipuladores. Na disciplina de ser amável para formar filhos saudáveis, é essencial reforçar os traços de caráter positivos, não só por meio de palavras e elogios,
mas também de atitudes. Por isso devemos constantemente estar atentos para identificar o que se verifica como qualidades em nossos filhos e trabalhar esses aspectos por vários meios, como incentivos, elogios, prêmios ou recompensas. E isso de forma prática, por exemplo, demonstrando como eles podem e devem ser amáveis com os colegas e como a agressividade é algo indesejável. Muitos pais têm preconceitos quanto a matricular os filhos cedo em uma creche ou escola. Mas a convivência com indivíduos de fora do núcleo familiar pode ser muito favorável. Chega um momento em que as crianças começam a entender que existem outras pessoas no mundo além dos membros da família. Em geral, isso ocorre quando entram em uma instituição de ensino e começam a se socializar. Muitas vezes em casa, a briga com o irmão não recebe limites. A mãe deixa de fazer tudo ou a empregada entrega na mão o que o pequeno deseja. Só que na escola, se agir como quer, em desrespeito aos outros, a criança provavelmente vai levar tapas, mordidas e empurrões dos colegas. Também será obrigada a respeitar o próximo quando a professora chamar a atenção. Em ambientes externos à própria casa, a criança aprende que tem de respeitar as demais pessoas. Isso não quer dizer que esse processo ocorra de comum acordo ou que ela esteja muito feliz com isso, mas aos poucos essa realidade é absorvida. O aprendizado começa já nos primeiros anos de vida, não só no que tange a assimilação de conhecimento, mas de valores e práticas. Quando o bebê nasce, descobre logo que se chorar de fome, vai ganhar leite. Depois aprende que se fizer isso ou aquilo, o pai pega no colo, a mãe se levanta no meio da noite e vai até seu quarto ou qualquer outra atitude. É essa forma de aprendizado de eu faço isso e acontece aquilo que a criança leva consigo durante todas as etapas do seu desenvolvimento. Portanto, se seu filho aprende cedo a ser agressivo em vez de ser amável, a tendência é o crescimento acentuar essa agressividade. As atitudes de um filho que desde pequeno é agressivo só tendem a piorar na medida em que ele vai crescendo. É nessa fase que os pais devem mostrar que ele é carinhoso, que pode conversar baixinho, dizendo sempre que o amam. Mas é preciso ter sempre em mente: isso não significa que você vai ceder se o seu filho pedir com beijinhos algo que não deva receber. Filhos aprendem facilmente o jogo da manipulação. Se percebem que fazer agrados e carinhos os leva a ganhar algo em troca, tornam-se indivíduos manipuladores e calculistas. Assim, é fundamental ter discernimento para detectar em tempo e corrigir problemas que venham a surgir, de preferência nos primeiros anos de vida. A criança tende a entender que tão ruim como ser agressiva é usar uma aparente amabilidade como meio de manipulação para obter o que quer. E isso ela só aprenderá mediante a instrução dos pais, por palavras e atitudes.